Número 1014. Essa unidade receberá reforço no efetivo de profissionais. Prefeitura de Uberlândia, cuidando de você, das pessoas, da cidade. A Rádio América apresenta Evangelização no Lar, um programa dedicado à família. Produção Diálogo Conjugal. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia para você que está sintonizado na Rádio América, a rádio da família. Estamos iniciando o programa Evangelização no Lar, sempre aos sábados, às 11 horas da manhã. E esse programa foi produzido pela equipe de comunicação do Diálogo Conjugal, do Santuário Nossa Senhora Aparecida, que tem como santo protetor São Francisco de Sales. Eu sou a Selma do João e estaremos juntos até às 12 horas. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Fidelis. O Fidelis é nosso anjo da guarda que nos ajuda aqui no estúdio. Nosso técnico de som. Nosso muito obrigado. Geraldo, é com você. Bom dia, queridos ouvintes. Eu sou o Geraldo da Andréia e estarei junto com vocês nesse programa tão especial que é dedicado à família. E vamos iniciar nosso programa fazendo o sinal da cruz para nos consagrarmos mais uma vez ao Senhor e deixar que Ele abra nossa mente, cuide de nossas palavras e ações, encha o nosso coração daquilo que só Ele sabe que estamos precisando. Então vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Selma, todos nós somos chamados a evangelizar, cada um a seu modo. O importante é semear e deixar que Deus mova a terra. E com muito amor e carinho, fomos chamados por Deus a sermos semeadores no ano de 2020. Um ano difícil, diferente. Tivemos que nos reinventar, mas não desistimos. Usamos outras ferramentas, mas a semente foi jogada e diante de todas as adversidades, o Espírito Santo de Deus nos fortalece. Como diz São Paulo, não lhes dei um espírito fraco. É com você, Selma. E com essa confiança de que fizemos e faremos tudo como se dependesse de nós. Mas foi e será sempre a regência do Espírito Santo, que nossa equipe de comunicação tem por objetivo fundamental evangelizar as famílias e nos comunicarmos com vocês através deste programa Evangelização do Lar, sempre aos sábados, das 11 às 12 horas. Tem também o nosso site, que é www.dialogoconjugal.com.br e pela nossa página Diálogo Conjugal de Uberlândia, no Facebook e no Instagram. E através também da revista O Vagalume e do Vagalume Online, que é a nossa revista virtual. Um programa sustentável, bem legal, onde os casais da equipe de comunicação produzem vídeos mensais sobre diversos temas e assuntos com o objetivo de evangelizar. Então não é por isso que nós vamos deixar de andar juntinho com Deus. Não são várias ferramentas, várias oportunidades, né? Então é muito fácil. Entre e curta as nossas publicações. Compartilhe os nossos vídeos. Em nossa página você encontrará fotos dos eventos, mensagens diárias e muito mais. Agora são 11 horas e 6 minutos. Muitas vezes não conseguimos resolver nossos problemas e precisamos buscar ajuda. E não muito raro, a solução é bem mais simples do que imaginamos. Se fizéssemos um exercício prático e diário de uma pequena palavra, que será a nossa reflexão de hoje. Conta para nós, Geraldo, o que vamos refletir com os nossos ouvintes? Sim, mas antes da gente dar aquele início ao nosso tema de hoje, vamos fazer os nossos agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus, que sempre nos ilumina para desempenharmos a missão de evangelizar através desse programa. Aos nossos ouvintes e patrocinadores, porque sem vocês esse trabalho também não seria possível. E hoje teremos sorteio de brindes. Para concorrer, é só ligar nos telefones 3292-0406 e o 3292-0407, que
que o João da Selma e a Léa do Leandro estão aguardando sua ligação. Anote aí, 3292-0406 e 3292-0407. Você também pode deixar suas sugestões, críticas, elogios, tudo terá contribuição para melhorar o nosso trabalho. Teremos hoje uma bandeja de lasanha, porção para 3 pessoas, cortesia da Unília e do Toninho, do 54 Diálogo Conjugal. Uma caixa de sabonete da Natura, cortesia da equipe de comunicação 2020, e no final do programa entraremos em contato com os ganhadores para a entrega dos brindes. Caros ouvintes, vou contar uma história que foi relatada pelo nosso saudoso Padre Léo. Ele disse que certa vez, numa tarde, um pai de família procurou um monge chamado Irmão Bento e descreveu o grande drama que estava vivendo. Irmão Bento, eu estou vivendo mergulhado em grandes problemas. Estamos passando por uma séria crise financeira. Tudo em nossa casa dá errado. De uns tempos para cá, nada dá certo em nossa vida. Minha família vive um pequeno inferno. Minha mulher está sempre doente. Ela só sabe reclamar da vida e dos problemas. Eu, de vez em quando, acabo exagerando na bebida. Meu filho mais velho cheira cocaína, fuma maconha, não faz a barba, toca saxofone e flauta nos botecos por aí e bebe, que é uma coisa medonha. Minha filha é terrível. Cada dia ela aparece com um namorado diferente. E o pior, usa umas roupas que o senhor nem pode imaginar. Meu filho caçula, de 12 anos, já foi expulso de 3 colégios. Só quer saber de andar de bicicleta, ficar jogando no celular. E o pior, hoje faz 6 meses, 3 dias e 4 horas que minha sogra está morando lá em casa. Para o senhor ver, tudo está errado em minha vida e eu preciso de sua ajuda. O que é que eu devo fazer? Porque tudo está dando errado em nossa família. Pelo amor de Deus, nos ajude. Então o monge fez uma oração em silêncio e disse: meu filho, Deus está me revelando que dentro de sua casa tudo vai mal. E tudo vai mal porque vocês estão cometendo um dos maiores pecados da face da terra. É algo muito sério, mas não sei se posso revelá-lo a você. O homem arregalou os olhos e falou: por favor, irmão Bento, foi para isso que eu vim até aqui. O que está acontecendo? Sabe, meu filho, o problema é que dentro de sua casa vocês estão cometendo o pior pecado do mundo. Nem tenho coragem de falar sobre isso. Mas o homem, interrompeu. Seu homem, por favor, o senhor pode falar sem medo. O que está cometendo esse pecado? Quem é que está cometendo esse pecado? O pecado que vocês estão cometendo é o pior de todos, disse o monge. Mas que pecado tão terrível é esse? Bem, meu filho, o senhor sabe que Deus é amor. E que Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho único para que todos que nele crescem fossem salvos. Jesus veio e nós o matamos. Então Deus mandou-o novamente para a terra, só que ele veio disfarçado. E a verdade é que um dos membros da sua família é o próprio Cristo disfarçado. O senhor está falando que lá em casa mora o próprio Senhor Jesus Cristo disfarçado? É melhor o senhor conferir aí na sua Bíblia, porque eu acho isso impossível. Se o senhor conhecesse minha família, jamais falaria uma barbaridade dessa. É que o senhor não faz ideia de como é a nossa família. É isso mesmo, disse o monge. Não é nenhum engano. Jesus está disfarçado em um dos membros de sua família. E como vocês não o reconhecem, tudo vai mal. O homem saiu daquele encontro cheio de preocupação. Quem em sua casa poderia ser Jesus Cristo disfarçado? Antes de chegar em casa, para não perder o costume, passou no barzinho e tomou logo umas 3 doses de branquinho. Tomou seus tragos
e foi rapidamente para casa, onde reuniu toda a família. Sem muita cerimônia, perguntou: quem de vocês é o Cristo disfarçado? Que se apresente agora. Todos se entreolharam, admirados. Será que o pai tinha bebido além da medida? Que história é essa de mais sem cabimento? Quem é o Cristo disfarçado? Ele repetiu. Juninho, o mais novo, arriscou um palpite. Pai, quem sabe seja a vovó? O pai ficou enfurecido. Meu filho, não fale uma bobagem dessas, nem por brincadeira. Olhe bem para sua avó. Como é que Cristo poderia se disfarçar num trambolho desse? Então deve ser o papai, disse a filha, fofa e linda como sempre. Aí foi a vez da sogra externar seu direito de opinar, cheia de uma fúria que ela guardava há anos. Ah, deve ser mesmo. Eu fico olhando para a cara desse homem imaginando Cristo disfarçado de anta bêbada. Você já ouviu falar que Cristo era um alcoólatra, mal educado, bruto e sem escrúpulos? Como é que pode ser o Cristo? A esposa, então, em completo silêncio, completou. Meu marido ser o Cristo disfarçado? Isso seria uma grande piada. Ele é um homem da pior espécie possível. Vive deixando roupa espalhada pelo chão do banheiro. Quando falo com ele, está sempre bocejando. Fuma no quarto. Assiste a TV sempre com o controle remoto na mão. Chega suado da rua com os pés sujos do jogo de futebol e vai direto para a cama. O filho mais velho, que até então estava só observando o furdunço, deu o seu palpite. Talvez seja a mamãe. O pai mais uma vez o enfureceu. Meu filho, isto seria outra bobagem sem tamanho. Sua mãe só sabe reclamar da vida. Basta a gente pegar um jornal para ler e ela já vem puxando conversa fiada. E quando a gente está morrendo de sono, ela vem querendo ter uma conversa séria. Enche a casa de plantas e ainda coloca uma samambaia por todo canto. Erra sempre quando me compra uma roupa de presente. Sempre fica pequena. Quando lhe dou um presente, ela logo repassa para outra pessoa. Vive falando mal da minha mãe. Chorou a gravidez inteira. E tudo que vocês fazem de errado, ela logo diz que a culpa é minha. Basta um erro e ela já diz que puxou o pai. Meu filho, como ela poderia ser o Cristo? Olha, a Bíblia diz que Jesus curava todas as doenças. A sua mãe tem todas as doenças. Ela é absolutamente o contrário de Jesus. A filha então disse, talvez seja o meu irmão mais velho. Foi então a vez do caçula reclamar. Como pode ser você? Jesus, por acaso, fumava maconha? Como pode ser o Cristo? A esposa exclamou, pode ser meu caçula. Ele é o mais novo da casa. Aí foi a vez da filha retrucar. Mamãe, que absurdo! Jesus era um menino muito inteligente. Esse aí é um burrinho em forma de gente. Já foi expulso de 3 escolas. E esse ano, pelo jeito que tá, vai ser reprovado de novo. E se for minha neta? Perguntou a avó com os olhos cheios de ternura. O primogênito não se conteve. O quê? Essa aí ser Jesus? Isso sim que é uma blasfêmia. Olhe bem para as roupas que ela usa e os namorados esquisitos. A discussão continuou por longo tempo. Cada um só se recordava dos defeitos do outro. Então, o filho mais novo falou. Talvez seja mesmo a vovó. Ela até que gosta muito de rezar. E depois é a mais velha da família. Acho que precisamos tratá-la um pouco melhor. Os irmãos concordaram com a ideia. E até o pai ficou pensando na possibilidade, e por mais triste e terrível, a possibilidade, mudaram o tratamento com a avó. Passaram a dialogar com ela, fazer-lhe um carinho, tratá-la com mais respeito e atenção. Então, como ninguém tinha certeza acerca de quem pudesse ser o Cristo disfarçado, a dúvida persistia. Poderia muito bem ser um, ou se fosse o pai, talvez a mãe, ou um dos filhos. Como o monge havia falado, cada um ali era um possível candidato.
acabaram melhorando o tratamento em relação aos outros membros da família. A esposa parecia mais feliz, já não reclamava tanto de doenças. O pai já não parava mais no barzinho para tomar o seu trago de sempre. Cada um começou a tratar o outro com a possibilidade de ser o Cristo disfarçado. Marido e mulher se olhavam com mais carinho e respeito. Os filhos começaram a perceber os valores dos pais. Os pais passaram a reservar um tempo para o diálogo, para o carinho entre si e para com os filhos. Genro e sogra já não se estranhavam e as coisas começaram a mudar naquela casa. Algum tempo depois, tudo havia mudado. As coisas se acertaram como que por um milagre. O caçula conseguiu melhorar muito o seu rendimento na escola, o filho mais velho chegou a ajudá-lo em muitas lições, a filha já não saía tanto pelas lanchonetes e boates. O clima daquela casa mudou, da água para o vinho. Brigas se transformaram em harmonia, tristeza em alegrias, e a paz reinou naquele lugar. Então, queridos ouvintes, hoje vamos falar sobre perdão na família, a família e igreja doméstica. Iniciando o nosso bate-papo, vamos ver o que diz Mateus 25:40. Ele fala assim: todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Aquela família pode estar presente nas nossas casas. Quantas vezes em que mencionamos estarmos vivendo um pequeno inferno, e quando começaram a experimentar algumas mudanças consideráveis, foram descobrindo o valor do perdão, pois perdoar as fraquezas uns dos outros, esse era o segredo. E esse segredo foi Jesus mesmo que nos ensinou. Esse é o grande desafio para a restauração de nossas famílias por meio do perdão. E vem a pergunta: por que as coisas não vão bem em sua casa? Jesus deve também estar disfarçado em algum dos membros de sua família. Enquanto não conseguir enxergar cada um com os olhos do próprio Cristo, nada vai melhorar na vida familiar. A maior graça que um casal precisa para si e para seus filhos é enxergar cada um com os olhos de Jesus. Quando isso acontece, passam a enxergar Jesus em cada um. Vamos fazer uma oração? Digam comigo: Senhor, dá-nos a graça de enxergar com teus olhos do jeito que tu, Senhor, enxergas. Sonda-nos hoje e tem compaixão de cada um de nós. Tu, Senhor, que nos tecestes no seio materno, dá-nos a graça de percebermos segundo o seu amor misericordioso. Amém. Amém. Selma, o que tem a nos dizer aí sobre perdoar em família e sermos de fato igreja doméstica? Bom, nós vimos que Deus age segundo o seu ser, e seu agir é criativo. E a misericórdia é a marca do seu modo de manifestar-se. A oração é o contato íntimo e fiel com Deus. Assim, tudo deve começar a progredir e finalizar com a oração. Mas sempre questionamos o significado do pecado. Pois bem, perdoar é reconhecer que alguém errou contra você. Tudo e optar em deixar o rancor de lado em relação a essa pessoa é um ato de coragem. Mas nós vamos continuar essa fala no próximo bloco. Fica com a gente. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento, produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Frigorífico Biopeixe, onde você encontra saúde, sabor e qualidade. Trabalhamos no processamento de tilápia,
que é um peixe que conquistou o gosto da família brasileira. Nós temos um processamento muito bem feito que remete os nossos produtos no gosto do consumidor final. A Biopeixe prima por qualidade e apresentação dos produtos, onde temos o filé, quibe, petisco, posta e também o peixe inteiro. Você encontra esses produtos na maioria dos supermercados da nossa região. Se você ainda não conhece, experimente e verás que se trata de um produto de excelente qualidade. Aquela carne de qualidade para qualquer momento você encontra na Central Carnes, o açougue da Angelina. O que você precisa para o seu dia a dia e para aquela festa também encontra na Central Carnes. Lá tem cortes nobres para o seu churrasco, carnes recheadas, cervejas artesanais, grande variedade de produtos importados e temperos que deixarão tudo muito mais gostoso. Central Carnes, o açougue da Angelina, Rua Paulo de Frontin, 980, telefone 3222-3760 ou peça pelo WhatsApp 997 99 3602. Luz Ótica Center, cuidando bem da sua visão. 2 lojas para melhor atendê-los. Afonso Pena 190 e Floriano Peixoto 1165. Optoclean, exames de vista de qualidade e preço acessível é na Optoclean. Afonso Pena 190, Shopping Galeria Central. Fone 32 35 07 19. WV Empreendimentos te convida para vir conhecer o maior bairro planejado da cidade de Uberlândia, localizado na Avenida Anselmo Alves dos Santos, próximo ao Parque do Sabiá. Pensando em seu bem-estar, projetamos o que há de mais belo para você e sua família, com área de lazer, entretenimento e um grandioso parque ecológico. Venha nos fazer uma visita na Avenida Anselmo Alves dos Santos, número 6000, ou ligue 99924-5834 e fale com um de nossos O consultores. Marista proporciona educação pautada pelos valores da fé cristã, incentivados a ser protagonistas em nossa sociedade e a fazer diferença como cidadãos globais. Nossos estudantes recebem desde o maternal até o ensino médio, excelência acadêmica e educação. Aqui, seu filho tem acesso às opções de período integral e ao programa bilíngue da Casa Thomas Jefferson. Tudo sem sair da escola. Marista, educação que você leva pra vida. Fale conosco. 3256-9000. Avenida África, 1140, bairro Tibere, Uberlândia. Referência em exames de prova de função pulmonar e no tratamento de diversos distúrbios respiratórios, a Pulmocare traz a Uberlândia uma ótima novidade. É a polissonografia, que permite o diagnóstico e acompanhamento dos problemas do sono e pode ser realizada tanto na clínica quanto em casa. Pioneirismo, competência, profissionalismo e atendimento médico de qualidade bem pertinho de você. Conheça a Pulmocare, Avenida Princesa Isabel 478, bairro Fundinho. Telefone 3255-8219. Calunga Motors. Compra, vende, troca e financia seu veículo. Calunga Motors. Avenida João Pinheiro, 1393. Telefone 3236-7214. Ou pelo WhatsApp 99976-7580 ou 98811-5012. Fale com Júnior ou Flávio. Calunga Motors. Vamos lá? Evangelização no Lar. Produção Diálogo Conjugal. Voltamos, e para você que sintonizou agora na Rádio América, nós estamos falando hoje sobre perdão na família, a igreja doméstica. Mas antes, né, Geraldo, nós temos aqui alguns recadinhos. Nós queremos mandar um bom dia para os nossos ouvintes que nos acompanham pelo Facebook. O nosso agradecimento pela companhia de vocês. Muito obrigada. E Elaine do Nivaldo hoje está no Parque do Sabiá fazendo uma caminhadinha e está nos ouvindo e mandou um abraço para todos os dialoguistas, especial 66. Ela também pede oração a todos que estão com o Covid, em especial Romeu Pereira e família. Será feito, nós todos estamos em sintonia e em oração por todos que estão hoje padecendo quanto a essa Covid-19. Também tem um abraço para os grupos 130, 151, para a equipe de São Francisco de Sales, muito obrigada. E para todos do MR, do tio Leandro e da tia Leia.
A dona Pipoquinha manda um abraço para todos e diz que está gostando muito do programa. Que gracinha, dona Pipoquinha. Continue conosco. A dona Mariana e do Guarani disse que está adorando o programa. Muito obrigada pela audiência. E agora vamos em frente, né, meu amigo Geraldo? Vamos em frente. Nós estávamos falando do significado do perdão. Falamos que perdoar é reconhecer alguém que errou contra você. Contudo, é optar e deixar que aquele rancor, né, ou dor que causa o rancor, de lado, e essa pessoa em um ato de coragem. E perdoar, Geraldo, sabia? É uma decisão. Eu só perdoo quando eu quero, né? Isso gruda na gente. No que se refere às questões internas e como perturba a paz de um indivíduo. É o ápice do perdão, é Jesus Cristo na crucificação. No alto da cruz ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Com certeza, se ele tivesse olhado aquela multidão e enxergasse como naquela família os defeitos e os nossos pecados, jamais ele teria feito aquilo. Não, eu vou embora, eu vou deixar vocês aí, já que vocês escolheram esse caminhado. Mas ele não. Sabe por quê? Ele se sentiu vitorioso, mesmo pregado naquela cruz. Ele certamente não diria essas palavras naquela condição humana, naquele momento. Mas o real significado do perdão não era a cruz, e sim ele, quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Entregou ao Pai o Espírito Santo gerado do Pai e do Filho. Porque o amor do Pai e do Filho gera o Espírito Santo. E pela força do Espírito Santo, um casal é capaz de perdoar até um adultério e reconstruir sua base familiar. É forte, né? Mas é possível. Na força do Espírito Santo. Essa será a batalha entre as famílias e o Satanás. Porque o Satanás não tem família. Então, o objetivo dele é destruir a nossa. E destruindo a igreja, ele destrói a família. Porque quando ele destrói a igreja, essa igreja doméstica. E as famílias. E o que é que ele usa? Umas ferramentas muito poderosas. Que é o poder, o dinheiro e o sexo. E ainda, o perdão renova os votos de amor e compreensão, aproximando as pessoas e liberta-os da dor. O fato é que nenhum ser humano está livre de errar. Nós somos passivos de erro, porque nós somos frágeis, humanos. Se fosse para não errar, seríamos feitos de bronze, ou de ouro, de qualquer outra coisa, para não ser preciso mexer. Olhar os erros do próximo com mais complacência demonstra amadurecimento emocional e nobreza de caráter. E isso está faltando nas famílias e causando as tragédias das separações, drogas e conflitos. E muitas outras mazelas que tem por aí. Portanto, sejamos orantes e vigilantes. E assim, a paz de Cristo será instalada em nossos lares diariamente. E não importa o tamanho da dificuldade. E o perdão é a base da igreja doméstica. E temos alguns princípios que nos ajudam nesse aprendizado. Vamos falar desses princípios, Geraldo? Vamos lá. Então, perdoar, nós temos 3 princípios. E que podemos aprender com Santo Estevão. Santo Estevão foi o primeiro mártir da Igreja Católica. E perdoar é muito fácil. Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Perdoar é amar e orar a quem nos ofendeu. Concorda, Geraldo? Concordo sim. Mateus, no seu capítulo 5, no versículo 44, dizia: Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Meus amados ouvintes aqui da Rádio América, vocês já viram alguém acertar uma pedra em que o alvo esteja longe? Então, quem joga e acerta a pedra é quem está próximo, e aí se torna mais difícil perdoar. Vem a sensação da ingratidão, do abandono, dentre tantas outras. Santo Estevão, nos últimos momentos da sua vida, enquanto era apedrejado, ele orou. O que é que ele pediu? Para que Deus recebesse o seu espírito e para que perdoasse os seus assassinos. Pensemos nas nossas orações diante da necessidade de perdoar e de ser perdoado. E esse foi um dos princípios. O segundo é: o perdão é fonte de paz. Jesus disse em Mateus 6 que se perdoarmos os outros, Deus também nos perdoará. O contrário também acontece.
se não perdoarmos quem nos ofendeu, nós também não seremos perdoados por Deus. Saber que os nossos pecados foram perdoados por Deus nos enche de uma paz que vai além da compreensão humana. A palavra de Deus diz: entrará no santuário quem tiver as mãos limpas e o coração puro. A família é o santuário da vida. Só vamos construir uma família santificada a exemplo da família de Nazaré, se tivermos as mãos limpas e um coração puro. O terceiro princípio, ele fala: perdoar é um sinal de força. E tem uma frase bem interessante nisso, em Atos 7, que diz: então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considereis culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Por que adormeceu? Porque estava em paz, e a paz que Jesus nos deixou. E você, ô caro ouvinte, decidiu perdoar? É preciso ser muito forte. Esse mundo muitas vezes pensa e ensina exatamente o contrário. Dizem que quem perdoa é bobo, que valente é aquele que não deixa passar nada e está sempre pronto a dar o troco. Mas Jesus ensinou a oferecer a outra face, se alguém nos bater. E ter essa atitude requer uma força que tem de vir de Deus. Ela só vem de Deus, essa força. Esse requisito é essencial para liberar o perdão. Geraldo, também quando você falava aqui, né, sobre perdoar é um sinal de força, e a gente tem que ter muita força mesmo para conseguir perdoar. E eu estava aqui me lembrando, não sei se você já viu, para quem não assistiu, assista, porque é uma lição muito grande, um aprendizado, que é aquele filme A Missão. E conta a história de um jovem, ele acabou matando o próprio irmão e ele ficou enclausurado lá e remoendo aquele pecado. E ele não conseguia paz mais, perdeu a paz. E ele conseguiu andar, e tem uma cena muito bonita, que ele sobe uma montanha e arrasta tipo um saco. E aquele saco vai chegando muita coisa, e aquilo lá para a vida da gente simboliza o nosso coração. Quantas vezes a gente vai colocando essas coisas, essas picuinhas, essas mazelas dentro do nosso coração e vai achando que eu não consigo perdoar, eu não vou dar... aquela pessoa fez isso comigo, mas não perdoou de jeito nenhum. Quantas vezes eu ouvi isso? E aí eu fiquei olhando aquele jovem no filme, subindo aquela montanha, e ele dava um passo para frente e 2 para trás, porque estava muito pesado. E assim a gente vê o coração da gente, quanto é muito pesado, e a vida da gente vai ficando pesada, vai ficando triste, você vai ficando doente, porque o pecado ele começa no pensamento, ele cai no coração, e depois você vai remoendo aquilo lá, entra no subconsciente e aí vira as doenças. Aí não tem como sair. Na psicanálise explica isso, a psicologia está aí, a ciência prova isso. E até, então, voltando, quantas vezes, e quando aí de repente esse jovem começou a subir essa montanha, né, voltando na história do filme, e aí aparece uma pessoa lá e corta aquela corda que ele arrastava, aquele tanto de coisa, e ele foi juntando aquela coisa errada lá, e corta, e ele se sentiu muito leve, e conseguiu chegar no topo da montanha. Quando ele chegou lá, ele falou: gente, mas eu tô tão leve, o que aconteceu? Quando ele olha, não está mais lá. E assim acontece quando a gente consegue perdoar as pessoas. E como você leu na história, quem joga a pedra na gente é quem está perto. Quem está longe não vai acertar você, não. Quem pisa no seu pé é quem está do seu lado. Então é por isso que a gente tem que ter decisão, nós temos que ter coragem de perdoar. E é decidido, eu vou perdoar. E, gente, quantas vezes quando a gente... Às vezes a pessoa nem lembra mais do que fez e a gente está carregando a sacola. Nós estamos carregando a sacola. E vamos carregando, e vamos levando, e vamos ficando pesados, vamos ficando doentes. E quando a gente libera também isso, a outra pessoa é livre. Ela vai conseguir ser aquela pessoa livre. Eu fico pensando assim, quantos exemplos na família a gente poderia contar aqui? Né? São muitos. Quando nós somos 7 irmãos. A gente brinca e fala assim, cada um é marrento que o outro. E eu fico lá dos meus pais, né? Conviver com essa turma e ensinar pra gente. E minha mãe é uma pessoa de muita oração, muita força. E ela sempre falava, daqui 5 anos, o que vai significar para vocês? Essa discussão idiota de vocês? Vocês estão...
E ela falava umas palavras meio doídas pra gente na época, pra sacudir mesmo. Vocês são muito burros pra ficar perdendo tempo com isso. Tanta coisa boa que vocês poderiam estar vivendo. E fica aí, a gente não sabe se amanhã vai estar aqui. Ela sabe, né? Uma pessoa de muita oração. E eu acredito que isso é que fez a gente caminhar nessa busca. E até hoje é marrento mesmo. E outro dia a gente, junto, né, meu irmão falou assim, a gente pode fazer o que quiser, xingar, ficar aborrecido, ofender, mas isso jamais vai tirar de nós não sermos irmãos, nós vamos cortar isso. Então, para que perder tempo? Aí lembramos, aí nós conversamos, e a gente lembrava aí a nossa conversa com a nossa mãe, quando ela ensinava pra gente, e desde pequenininha ela falava, vamos rezar, vocês estão brigando muito. E acontecia mesmo. Era muita gente em casa, que é tanto de menino, em 10 anos minha mãe teve 7 filhos, então foi acontecendo. E ela ensinava muito a gente. Sempre que algum briga, algum desentendimento acontecia, ela sempre perguntava, daqui 10 anos, vai significar o que para vocês? Então hoje eu fico lembrando, quando vem alguma ofensa, isso a gente está passando, porque a gente vive em várias comunidades. Ambiente de trabalho, então. Quantas vezes, né, existe o ciúme, existe dentro dos ambientes de trabalho, você vai, por que não pode me ajudar? Uns não ajudam porque não quer mesmo, porque tem as puxações de tapete, né? E eu fico lembrando da minha mãe. Vamos mostrar o outro lado, né? Mostra a outra fase. Você precisa? Então, ajudar quando for preciso, a gente perdoar. De repente, eu tinha uma colega de trabalho, eu chegava assim, bom dia, só se for para você. Para mim não dá bom dia, não. Todos os dias era assim. E eu chegava todos os dias e falava, bom dia. E aí, a gente saiu da empresa, muito tempo eu encontrei com ela. Ela falou assim, até hoje eu lembro. O bom dia me aliviava. Mesmo que naquele momento eu estava tão sofrida e não queria aceitar. Mas aquilo lá me aliviava. Então, um bom dia, uma boa tarde, ajuda muito. E sua mãe foi uma sábia, principalmente quando ela disse da condição de oração. A oração, ela nos traz a questão do perdão. Ela nos ensina a perdoar. Ela nos mostra o caminho da gente praticar essa ação que tem que ser contínua, o perdão. Todo dia eu tenho que perdoar. Então isso é muito importante. Essa atitude que você teve com a sua colega de trabalho também, isso marcou para ela, porque você não desistiu, né, de ser carinhosa, apesar da reação, né, negativa que ela tinha, mas você estava sempre ali. E perdoando até mesmo aquela atitude dela negativa. Muito importante isso. E dentro da nossa casa, né, Geraldo? Quantas vezes a gente sai correndo, né? Um bom dia para o nosso cônjuge a gente dá, para os nossos filhos. Às vezes o filho levanta cedo, sai. Eu falo para ele assim, me avisa quando vocês vão sair. Eu te abençoo, eu falo, vai com Deus. E seu dia vai ser melhor, com certeza. Bom, o Fidelis já está nos alertando ali que vai para outro comercial. Fique com a gente que já voltamos. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento, produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Frigorífico Biopeixe, onde você encontra saúde, sabor e qualidade. Trabalhamos no processamento de tilápia, que é um peixe que conquistou o gosto da família brasileira. Nós temos um processamento muito bem feito que remete os nossos produtos no gosto do consumidor final. A Biopeixe prima por qualidade e apresentação dos produtos, onde temos o filé, quibe, petisco, posta e também o peixe inteiro. Você encontra esses produtos na maioria dos supermercados da nossa região. Se você ainda não conhece, experimente e verás que se trata de um produto de excelente qualidade. WV Empreendimentos te convida para vir conhecer o maior bairro planejado da cidade de Uberlândia, localizado na Avenida Anselmo Alves dos Santos.
próximo ao Parque do Sabiá. Pensando em seu bem-estar, projetamos o que há de mais belo para você e sua família, com área de lazer, entretenimento e um grandioso parque ecológico. Venha nos fazer uma visita na Avenida Anselmo Alves dos Santos, número 6000, ou ligue 99924-5834 e fale com um de nossos consultores. Aquela carne de qualidade para qualquer momento, você encontra na Central Carnes, o açougue da Angelina. O que você precisa para o seu dia a dia e para aquela festa, também encontra na Central Carnes. Lá tem cortes nobres para o seu churrasco, carnes recheadas, cervejas artesanais, grande variedade de produtos importados e temperos que deixarão tudo muito mais gostoso. Central Carnes, o açougue da Angelina, Rua Paulo de Frontin, 980. Telefone 3222-3760 ou peça pelo WhatsApp 997 99 3602. Luz Ótica Center, cuidando bem da sua visão. 2 lojas para melhor atendê-los. Afonso Pena 190 e Floriano Peixoto 1165. Optoclean, exames de vista de qualidade e preço acessível é na Optoclean. Afonso Pena 190, Shopping Galeria Central. Fone 32350719. Proporciona educação pautada pelos valores da fé cristã, incentivados a ser protagonistas em nossa sociedade e a fazer diferença como cidadãos globais. Nossos estudantes recebem desde o maternal até o ensino médio excelência acadêmica e educação. Aqui, seu filho tem acesso às opções de período integral e ao programa bilíngue da Casa Thomas Jefferson. Tudo sem sair da escola. Marista, educação que você leva pra vida. Fale conosco, 3256-9000. Avenida África, 1140, bairro Tibere, Uberlândia. Referência em exames de prova de função pulmonar e no tratamento de diversos distúrbios respiratórios, a Pulmocare traz a Uberlândia uma ótima novidade. É a polissonografia, que permite o diagnóstico e acompanhamento dos problemas do sono e pode ser realizada tanto na clínica quanto em casa. Pioneirismo, competência, profissionalismo e atendimento médico de qualidade bem pertinho de você. Conheça a Pulmocare, Avenida Princesa Isabel 478, bairro Fundinho. Telefone 3255-8219. Calunga Motors. Compra, vende, troca e financia seu veículo. Calunga Motors. Avenida João Pinheiro, 1393. Telefone 3236-7214. Ou pelo WhatsApp 99976-7580 ou 98811-5012. Fale com Júnior ou Flávio. Calunga Motors. Evangelização no Lar, um programa dedicado à família. Voltamos com a nossa reflexão de hoje, perdão na família e igreja doméstica. Geraldo, nós falamos sobre os princípios, né, do perdão. E agora nós temos 10 princípios, não é princípio, né, 10 normas que a gente poderia aplicar na nossa vida. E isso nos ajuda muito a pensar mais sobre esse perdão. Perdoar é uma ação inteligente? Selma, não há como mudar o acontecido, né? Isso é um fato. Mas a gente pode mudar a forma com que encara o que aconteceu. E o perdão é a única alternativa que pode deter esse ciclo da culpa e da dor, né? Ela interrompe o sofrimento causado por essa ofensa. E não é possível esquecer, né? Não desperdice suas energias. Faz como a minha mãe sempre me deu essa lição, né? Daqui a algum tempo, o que vai valer isso? Porque a gente não dá amnésia. Você vai continuar lembrando, mas que isso não vai doer, né? Não é esquecer, é pensar naquele problema e não sentir dor. Geraldo, perdoar é bom para quem perdoa? Você não estará fazendo nenhum favor para o seu ofensor. Simplesmente você está colocando limites para as ações dele na sua vida, né? Então, assim a sua vida toma uma direção mais tranquila, bem mais satisfatória, né? Então, perdoar, muito bom para quem perdoa. Sim, eu costumo falar que não é esquecer, né? É quando a gente... É como se fosse você sofre um corte na pele, né? E dói muito naquele momento. Mas com o passar do tempo, com o medicamento, as curas, né?
Você olha para a cicatriz, mas você não sente a dor mais. Assim é o pecado. Então a oração, com a força do Espírito Santo aí, vai chegar aquele momento que você vai lembrar e não vai sofrer mais. Então, cada um é responsável por seus próprios atos. Selma, eu vou te falar, não se trata de se tornar alguém passivo ou conivente. A pessoa que ofendeu você continua a ter responsabilidade pelo seu ato. Isso é notório. Mas isso é um problema dela, que ela tem que resolver. O que cabe a você são os seus próprios atos. Assim, a sua reação diante da ofensa é que configura a sua responsabilidade, né? E perdoar é muito saudável. Há algum tempo, o perdão deixou de ser apenas uma questão religiosa, né? Especialistas afirmam que perdoar é saudável, mentalmente até fisicamente. É o que eu falei. Vai tudo para a corrente sanguínea, para o subconsciente, vira doença. E vira doença. E muitas doenças são ligadas à baixa imunidade causada pela irritação, raiva e nervosismo. Isso. E quando você fica com raiva, é milhões de toxina que vai na corrente sanguínea. E perdoar é divino. O perdão é uma ação que nos consagra a Deus, estando presente nas religiões como máxima mestra e divina, né? Perdoar deixa a nossa alma mais serena, pois afasta a culpa e nos conecta com o que reconhecemos como superior. Sim. O perdão, Selma, é uma aquisição moral? Eu pensava que sim, mas eu acho que não basta acreditar nos benefícios do perdão. Perdoar é uma postura de vida ligada à aquisição de virtudes, como a paciência, a tolerância e o amor. É realmente um exercício, né, Geraldo? Já perguntaram se o perdão nos afasta do erro. A falta de perdão, ela pode provocar atos impensados e vingativos. Muitas pessoas se perdem e comprometem a própria vida e de suas famílias. Perdoar nos livra de julgar o ofensor, embora julguemos a sua ação errada. São coisas diferentes que merecem distinção. Bom, e perdoar preserva as relações, né? E como nós precisamos desse perdão, porque são espinhos, né? Eu acredito que são espinhos. A falta de perdão afasta e até dissipa as famílias, levando pessoas que se amam a sofrerem por não compreender o erro do outro, principalmente nós, né? Maridos e mulheres. A gente tem que se perdoar toda hora. O perdão renova os votos de amor e compreensão, aproximando as pessoas e libertando-as da dor, como dói, né? Essas ofensas. O fato é que nenhum ser humano está livre de errar, se precisar do perdão de alguém. Olhar os erros do próximo com mais complacência demonstra amadurecimento emocional e nobreza de caráter. Olha que bonito isso, né? Então, o perdoar é divino. Bom, Geraldo, já são 11 horas e 49 minutos, estamos aí caminhando para o final, né? O tempo aqui voa. E nós temos alguns recadinhos aqui, né? Uns abraços, né? Um abraço para a dona Mirta, que está sempre nos ouvindo. Diz que o programa está muito bom, muito obrigada. Para a dona Maria do Socorro, diz que está amando o programa. Parabeniza a equipe, muito obrigada. A gente se sente muito honrado com isso. Denise de Itapuirama, está longe, elogiou o nosso programa, diz que está sempre aprendendo. Muito bem. A Roseli do Jardim Brasília diz que está muito feliz e grato pelo programa de hoje. Muito obrigada, Roseli. Um abraço da Leide do Sinésio, nosso Leomar de Alzilda, quanta honra. Maria Simone, que bom. E Maura do Wilton, meus sobrinhos queridos. E Rosângela do Osório, muito obrigado, galera. Eu quero também mandar aqui um abraço grande para o 118, o Diálogo Conjugal, o 141, grupos que moram no meu coração. Um abraço a todos vocês. Bom, Geraldo, vamos voltar com o tema, né? E que bom que se a gente pudesse mandar mais abraços, mas se sintam todos abraçados, nossos amigos, familiares e os nossos companheiros, família de Diálogo Conjugal. Bom, temos que nos posicionar como protagonistas da nossa vida. A palavra de Deus nos fala por meio de São Paulo, que não temos um espírito fraco, e não tem mesmo. Somos imagem e semelhança de Deus Criador. Então, por que as pessoas sofrem? Posso dizer que o resultado das nossas ações nada mais é aquilo que produzimos, até inconsciente, através de uma comunicação contemporânea, que são as redes sociais. E que parece que estamos num paraíso, né?
as fotos, todo mundo sorrindo, todo mundo alegre. Pessoas sempre felizes. Essa influência atinge principalmente os mais jovens. Começam a cobrar de si mesmo, da família. Estão confundindo direitos com desejo. Eu quero, eu o desejo e você tem que me dar. Assim os filhos hoje estão fazendo com os pais. Então, Geraldo, a gente tem que pensar que são 3 coisas, né, que distorce essas coisas e nos leva muitas vezes a viver até de fantasia. Distorcer começa essa fantasia da realidade. A segunda coisa é anular. É mais fácil fugir dos problemas do que encarar as atitudes e começar a justificar que o mundo é assim. E a outra é generalizar. Ah, todo mundo faz, todo mundo é assim. E a família tradicional não existe. Quantas vezes a gente escuta isso? Não, hoje existem vários modelos. O cristão que acreditar nessas inverdades precisa repensar. Porque por mais que a família exista imperfeições, é nela que é o lugar do perdão. É na família que é o primeiro amor de Deus. É na família que a vida é preservada. Entretanto, Geraldo, fico pensando, são muitos desafios que a família tem enfrentado. E hoje, neste contexto, as fragilidades estão aumentando. Como você vê esse cenário e como agir no meio desse olho do furacão? Fala um pouquinho para nós do exercício do perdão. Selma, não existe família perfeita, não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita e nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros, decepcionamos uns aos outros, por isso não há casamento saudável, nem família saudável sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família torna-se uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. A asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma nem comunhão com Deus. Com certeza, né? A gente poderia falar muito mais, né, Geraldo? Mas o tempo aqui, ele não dá trégua mesmo. Então, nós já estamos chegando ao final. Foi muito bom estar na companhia de vocês, ouvintes. E agora vamos divulgar, né, quem foram os contemplados da a bandejinha de lasanha e a caixa de sabonete da Natura. Primeira ganhadora, Lucinéia. E a segunda ganhadora, que ganhou a caixa de sabonete, foi a Maria Luísa da Silva. No final do programa, nós entraremos em contato com vocês para a gente fazer a entrega. E, caros ouvintes, chegamos ao final, nossos agradecimentos. E, para encerrar, Geraldo, eu gostaria de falar para os nossos ouvintes uma mensagem rapidinho, porque nosso tempo já está acabando. Família é um prato difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema. Não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível, às vezes dá até vontade de desistir. Família é prato que emociona e a gente chora mesmo, de alegria, de raiva, de tristeza. O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem, tudo ilusão. Família é afinidade, é a moda da casa. E cada casa gosta de preparar a família a seu jeito. Há famílias doces, outras meio amargas, outras apimentadíssimas. Há também as que não têm gosto de nada. Seria assim um tipo de família dieta, que você suporta só para manter a família. Seja como for, a família é um prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria, insuportável, impossível de se engolir. Enfim, a receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. Muita coisa se perde na lembrança. Aproveite ao máximo. Família é o prato que, quando se acaba, não tem repetição. Família é família. Família é o primeiro amor de Deus. E feliz quem tem a sua e sabe curtir e sabe valorizar. Então, ame-se, perdoem-se, aceitem-se, tolerem-se e vivam como se fosse hoje o último dia que vocês vão estar com a sua família. Essa mensagem é do livro Arroz de Palma, de São Francisco Azevedo. Bem, caros ouvintes, muito obrigada. Esse programa foi produzido e apresentado por Geraldo e Andréia, João e Selma. E aos nossos agradecimentos, fiquem com Deus, sob a proteção de São Francisco de Sales e até o próximo sábado.
Um ótimo final de semana a todos. Bom dia. Viu como é que tem?